Bem, é uma realidade que os SSDs estão cada vez a ganhar mais terreno sobre os HDDs, ou discos rígidos. Não só são mais rápidos, como mais pequenos e mais leves, mas também consomem uma muito menor quantidade de energia. Porém, um dos maiores obstáculos para os SSDs tem sido o preço ao longo dos anos. Mesmo hoje em dia, um SSD com 120 GB, neste caso, ou 256 GB, continua a ser muitas vezes mais caro do que um disco rígido com 1 TB, 2 TB ou até 3 TB. Mas a pergunta continua a ser a mesma. Será que os HDDs, ou discos rígidos, estão a começar a desaparecer? Bem, I'm For All Nightmares e vamos descobrir hoje a resposta a esta pergunta depois da vinheta. Bem, resposta rápida, sim. Resposta mais lenta e completa, sim e também não. Vamos começar pelo que leva os preços dos SSDs cada vez mais abaixo. Basicamente, as empresas de SSDs estão cada vez a ficar melhores em trazer mais armazenamento para estes pequenos dispositivos. E mais armazenamento significa menos custo por gigabyte, por armazenamento. Vamos tentar ver disto de uma maneira bastante simples. Existem pequenos chips dentro dos SSDs chamados NAND Flash Chips e são responsáveis por armazenar Existem uns pequenos chips dentro destes pequenos SSDs chamados NAND Flash Chips e são basicamente responsáveis por armazenar de maneira rápida e segura as informações todas. Porém, estes chips têm uma limitação. Bom, neste caso, 4 bits de limitações. Estes NAND chips são subdivididos em pequenas células e antigamente cada célula apenas suportava 1 bit de armazenamento por cada célula. Entretanto, com o evoluir do tempo, cada célula consegue suportar atualmente até 4 bits por célula e no futuro, com as células pentanível, poderão suportar até 5 bits por célula, o que reduz o custo por cada gigabyte de armazenamento, o que é muito bom. Ou seja, o que antes era necessário termos 954.437.176 células não de NAND, mas sim das subdivisões de NAND, para termos apenas 1 GB de armazenamento, agora é possível ter apenas com o armazenamento ou apenas com as células de 190.887.435 células. Estes números eu nunca conseguiria decorar na minha vida. O que significa uma redução de 500% em células, o que é incrível. O que também não exatamente proporcional, porque as empresas têm que lucrar, significaria uma redução de custo de 500%. E isto é verdade. Eu tenho um computador que é um Dell Mini 9 que tem um SSD ainda da plataforma antiga, da plataforma PATA, com 16 GB. E é um SSD daquele tamanho mais pequeno, o quadradinho. E hoje em dia eu tenho um SSD de 120 GB. Porém, as empresas de HDDs ou de discos rígidos também estão a tentar dar competição aos SSDs e estão a tentar aumentar a área de densidade de armazenamento, que é basicamente a área em que os arquivos podem ser escritos. E, bem, esta é uma grande luta, porque atualmente temos discos rígidos de 20 TB e estima-se que em 2026 vão ser produzidos modelos com 50 TB, modelos muito grandes. Imaginem uma NAS com 4 slots de discos e todos os discos são de 50 teras. Era uma NAS muito potente. Bem, eu agora estava a pensar nessa possibilidade e estou aqui a olhar para este disco. Este disco tem 40 GB. Agora imaginem um disco com 50 teras e um disco de 40 GB. Completamente diferente. Bom, tomando outro exemplo, temos os grandes servidores. Toda a informação tem que ir, mais tarde ou mais cedo, para algum lado e, geralmente, vão para servidores de números enormes. Se quiséssemos pôr tudo em discos rígidos,
teríamos muita informação, só que com uma velocidade muito lenta, ia muito lentamente chegar até a casa dos consumidores. Porém, se tivéssemos apenas SSDs nos servidores, teríamos muito pouca informação muito dispendiosa e, porém, informação muito rápida, chegaria em termos de segundos a casa. E é por isso que, geralmente, os servidores têm 10% de SSDs, e 90% de discos rígidos. E isso basicamente faz um plano de juntar o melhor dos dois mundos, não sendo uma solução muito dispendiosa. Quando temos um vídeo que ficou muito famoso, ou seja, um vídeo viral, por exemplo na plataforma de YouTube, normalmente esse vídeo vão para plataformas de SSDs ou até RAM, se for um vídeo mesmo com muitas visualizações. Porém, à medida que esse vídeo vai perdendo o número de visualizações por segundo ou por mês ou por dia, vai lentamente sendo transferido para HDDs, porque já não há muita gente a ver, portanto, facilmente podem ir para HDDs sem perder essa velocidade. E desta forma os servidores conseguem manter uma boa acessibilidade e um bom desempenho em basicamente todos os vídeos, sem comprometer a parte do custo e a parte de substituições de discos que falham, porque SSDs também falham com muito mais rapidez do que discos rígidos. Mas nesta luta os SSDs não conseguem ganhar na luta dos servidores. E isto deve-se à vida útil de cada SSD. Lembram-se dos chips NAND que falei inicialmente no vídeo? Estes chips, infelizmente, têm uma vida útil muito menor do que nos discos rígidos. E há uma estimativa que diz que um SSD que consiga armazenar mais gigabytes, mais bits por cada célula de NAND, também tem uma taxa de morte maior do que nos SSDs apenas de 1 bit ou de 2 bits. E isso basicamente diz-nos que os servidores atualmente também preferem comprar SSDs de apenas 1 bit em vez dos consumidores que compram SSDs de 4 bits. Porque os SSDs com uma grande quantidade de transferência, se todos os dias estivermos a tirar e a escrever coisas para o SSD, ele mais rapidamente irá acabar a sua vida útil. E é por isso que normalmente os SSDs têm cerca de 2 anos de garantia, alguns 3, porque normalmente é a vida útil que lhes dão. Como outro exemplo, vamos tomar um servidor de streaming. Estes geralmente são atualizados uma vez ou até menos do que uma vez por mês, com novos filmes, o que significa que os SSDs conseguem muito mais facilmente suportar uma longa vida, porque não é todos os dias que lhes estão a receber dados ou a sair dados, é só uma vez por mês. Claro que existem soluções para este tipo de problemas, por exemplo, a Intel já criou uma solução com a Intel Optane, os SSDs da tecnologia Optane. O preço de cada célula de Optane continua a ser incrivelmente mais cara do que cada célula de NAND Flash dos SSDs. Por exemplo, eu tenho neste computador um SSD M.2 com 256 GB e um SSD ao lado do M.2 que é um SSD Optane, de 8 GB, um SSD bastante limitado. E com isto conseguimos concluir que os discos rígidos não vão morrer, nem vão desaparecer assim tão cedo, porque eles ainda são muito úteis hoje em dia, principalmente porque precisamos de colocar toda a informação importante em algum lado, e que nem toda a informação se torna assim tão viral, há informação que não é visitada todos os dias. Os discos são importantes e serão sempre importantes, nem que seja para podermos armazenar mais jogos, por exemplo, da nossa conta Steam, no nosso computador, porque armazenar jogos em SSDs ou em discos rígidos, que há muito mais jogos em discos rígidos do que SSDs, não é verdade? Então, obrigado por terem assistido. Se gostaram do vídeo, já sabem o que é que têm que fazer. Se não gostaram do vídeo, também já sabem o que é que têm que fazer. Subscrevam-se e ativem o sininho para não perder nenhuma das notificações, porque o YouTube é um bocadinho estranho a mandar novos vídeos. Daqui foi Farland Nightmares e fui!